Bom, nosso contato agora aqui na Rádio Bandeirantes é com o Felipe de Oliveira, ele que é diretor-geral das categorias de base do Internacional, está conosco para falar do ano da base do Inter e também da Copinha, principal competição das categorias de base do futebol brasileiro. Felipe, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes e aproveito, te desejo um feliz ano novo já de cara, né, para que o ano que vem seja um ano muito positivo para todos da tua família, enfim, também para o Internacional. Bom, Shelly, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Da mesma forma que 2024 seja um ano de muitas realizações, muita saúde, muitas coisas boas para ti, né? E para todos os ouvintes da Band. Enfim, né? A gente tem um ano que já inicia com a Copinha, né? Que é o fechamento, na verdade, da temporada passada. Pelo menos é dessa forma que eu gosto de ver. E assim como o EFIPAM também, né? Que agora tem agora em janeiro. Então, enfim, um ano já começa o ano cheio de desafios, né? Não terminou direito ainda 2023 para nós, porque o trabalho ele continuou sendo realizado, né? Pelo menos para os profissionais que estão envolvidos no processo, e já se inicia agora, dia 13, a gente já tem a estreia, né? Então, tem bastante coisa aí para 2024. Que bom. Para esse balanço de 2023, né, como é que vocês avaliaram um ano cheio de situações para o Inter, né? Porque teve, enfim, várias competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, processo eleitoral também, o que também, né, é um grande evento dentro de um clube, ainda mais um clube como o Inter, que tem um histórico democrático muito significativo. Como é que vocês avaliam o ano de 2023 para as categorias de base? Como um ano positivo? Eu penso como um ano positivo, né? Razoável em termos de resultados, mas um ano positivo dentro daquilo que a gente se propôs desde o início, desde 2021. Né? Era o terceiro ano, era o ano para tentar equilibrar as categorias, estabelecendo uma qualidade, uma maior qualidade dos atletas. E a gente entende que conseguiu fazer isso, né? A gente tem hoje em dia categorias bastante homogêneas no Inter, não existe mais um descompasso tão grande que existia entre um ano e outro. Isso foi algo que a gente sentiu já na chegada, e a gente conseguiu estabelecer uma harmonia a partir de todo um desenho lá desde o início, né, na ideia da construção do perfil do atleta que a gente pretendia ter para o Inter para cada posição, em como os times deveriam jogar, né, e é todo um trabalho de mudança, muitas vezes, de conceito e de convencimento, não só das comissões técnicas, mas também dos jogadores, né, no sentido de que a gente busca atletas que estejam mais acostumados em jogar no campo do adversário mesmo, né? Porque é lá que a gente fica mais protegido. Isso é algo que a gente conseguiu desenvolver ali, tanto nas categorias menores, como nas categorias que vão até o sub-17, mais ou menos. O sub-20 é uma categoria um pouquinho mais difícil disso se implementar, né? Até porque são jogadores que já estão dentro de um processo há mais tempo, então é mais difícil, mas isso vem se desenvolvendo, né? Vem se desenvolvendo de uma forma bastante boa. A gente tem primor por desenvolvimento da qualidade técnica ou busca da qualidade técnica de jogadores, independentemente das questões de força física que vão trazer um resultado imediato, né? A nossa preocupação é com resultados imediatos, né? Ou seja, com resultados que vão aparecer no futebol profissional ou em boas vendas para o clube no futuro. E isso, em alguns momentos da história do Inter, se privilegiou, da base do Inter, se privilegiou a capacidade física ou variáveis físicas em detrimento de variáveis técnicas, né? Não se pode esquecer das duas, mas eu tenho que verificar justamente qual é o volume de crescimento técnico que um jogador pode ter. Se ele não tiver um volume de crescimento técnico muito grande, ele pode resolver o problema, o meu problema, entre aspas, como diretor-geral da base, ganhando campeonatos, né? Mas ele não vai resolver os problemas do Inter, que são os problemas do futuro. Então, a nossa ideia, e a gente já vai perceber nessa copinha, né, aproveitando, né, fazendo o gancho, né, entre as duas perguntas, a gente já vai perceber isso, né? A gente está indo com um time bastante novo, é um time que tem uma média de 18 anos e poucos meses, né? Acho que 3 meses, se não me engano. E é um time que tem muitos jogadores técnicos, né? Que a gente percebe isso, vai perceber isso no dia a dia, vai perceber nos jogos e vai perceber muitas vezes em detrimento de um time mais
preocupado ou mais forte em se defender fisicamente, a gente vai perceber que é um time que vai ter vontade de estar com a bola, vontade de jogar futebol, digamos assim, né? Então, essa é a questão, essa chave que tem que existir, né? Que muitas vezes não se tem entre virar, quando a gente assiste um jogo do profissional para a base, em que o objetivo do profissional é ganhar e o objetivo da base é formar, essa virada de chave no observador, ela tem que ser feita com muita atenção, né? Porque senão a gente vai crucificar um menino que, enfim, por fazer uma saída de bola equivocada, acabou levando um gol do adversário a uma eliminação, por exemplo. Então, a gente tem que... Nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados justamente em dar segurança para eles desenvolverem as capacidades técnicas deles. E tu sabe que eu tenho até duas perguntas sobre isso, mas vou nessa aqui primeiro. O Johnny, que é um jogador formado no Inter e que tem todo um histórico de identificação também com o Internacional, que foi vendido agora no final do ano para o Real Betis da Espanha, ele é um jogador que na base ele tinha esse desenvolvimento técnico e ele se desenvolveu muito fisicamente. Ele conseguiu, acho que ele é um case de equilíbrio, né, entre a parte física e a parte técnica. Quando vocês olham para a formação, vocês pegam esses exemplos do principal como um case, assim, como o próprio Johnny? Existe essa comparação? Não especificamente jogadores do profissional do Inter, mas vários outros atletas, né, inclusive de outros clubes, né, a partir, enfim, da própria experiência que o Gustavo Grossi tem, né, de questões que justamente se conversam nesse sentido, né. O Johnny era um atleta que chegou a jogar de atacante pela base do Inter, né, e depois ele acaba vindo para o meio campo, jogando mais numa de segundo, né, e depois acaba sendo mais primeiro no profissional do Inter, e que poderia, e eu penso assim, né, o Johnny poderia ter alcançado o estágio atual até antes, né, se ele tivesse tido mais oportunidades antes, e faltava justamente isso para ele, né? Mais campo, mais jogo, né? Mais vivência, né? Ou aquilo que se chama de minutagem. Eu não gosto muito de tratar desse termo, mas eu acho que são vivências do jogo que te trazem, né? Não os minutos em campo, né? Se eu tiver jogos muito parecidos, pouco importa a minutagem, eu preciso ter jogos diferentes para que eu tenha justamente vivências diferentes. Então, e um jogador que demorou muito tempo para ser reconhecido internamente, né? Já era visto externamente como um jogador moderno, digamos assim, né? Também não gosto do termo, mas um jogador moderno. E demorou muito, né, para a gente em casa, digamos assim, ou para a torcida colorada, né, eu como torcedor, identificar isso no Johnny também, né? O Johnny foi muito criticado injustamente em vários momentos, quando ele tinha 21 anos de idade, como se ele tivesse 28, né? Justamente porque foi lançado, porque o nome dele começou a figurar muito cedo, embora ele não tivesse uma continuidade dentro do campo. Então, qualquer falha que ele cometesse era objeto de muita crítica, né? E a gente tem que ter paciência, né? Essa é uma crítica que eu faço, enfim, para o ambiente, né? Para o ambiente do futebol, né? A gente tem que ter paciência em relação aos jogadores da base, e a gente tem que ter coerência em relação a determinados discursos quando se falam em jogadores de necessidade de jogadores da base estar jogando no time profissional, e ao mesmo tempo se pede contratações de jogadores de nível europeu, né? Então, como é que eu vou colocar um jogador da base para jogar se eu tenho um jogador da primeira fila do futebol mundial, das primeiras prateleiras do futebol mundial, vindo para jogar no Inter, né? Então, eu identifico essas questões assim no discurso, principalmente no discurso das mídias, das redes sociais, né? A gente precisa ter mais jogadores da base no time principal. Mas ao mesmo tempo, o discurso nas redes sociais é assim que o Inter tem que contratar um jogador que joga na primeira divisão da Alemanha, um outro que joga na primeira divisão da Espanha, enfim, né? E aí as coisas meio que não casam, né? A gente precisa ter espaço, para conseguir esse espaço para eles, a gente tem que ter uma paciência para que esses rapazes possam jogar. Pois é, e como é que funciona, por exemplo, pro ano que vem, né, para 2024? Existe um planejamento para que haja uma minutagem maior? Eu sei que essa questão, eu acho que esse já é um tema que já é mais trabalhado e que já se tem mais noção, pelo menos do grande público, de que a troca de técnico toda hora ela impacta na minutagem e no tempo das vivências de cada jogador. Mas existe um planejamento atual para que no ano que vem mais jovens tenham mais minutos e mais vivências no principal do Inter?
Só aproveitando um gancho daquilo que eu estava falando, que me ocorreu enquanto fazia a pergunta, a própria questão do Estevão, que agora foi emprestado para o Vila Nova. Né? Se a gente for verificar quais foram os 2 jogos que o Estevão jogou, né? O Estevão joga, né, jogou alguns jogos, daí ele joga a final contra o Caxias, né, em que aí ele erra o pênalti, enfim, é crucificado. E o jogo seguinte é no final do segundo, na reta final do segundo tempo do jogo contra o América Mineiro, em que o Inter precisava fazer mais um gol para se classificar. Quer dizer, será que isso é o adequado para um jovem que eu quero desenvolver, né? E depois não se coloca mais, né? Então, quer dizer, várias questões. Não tem nada planejado em relação a isso, né? Quer dizer, isso provavelmente deve estar na cabeça do futebol profissional, tá? Agora com essa alteração, né? O Magrão, pelo que eu recebi né, das informações, enfim, informações, né, comuns a todos, na verdade, assume uma posição de maior interface com a base, né? Isso que o Inter noticia, inclusive. E provavelmente isso era uma preocupação já nas conversas informais que eu tinha com o Magrão, no sentido de ter uma aproximação maior. No nosso projeto que a base faz para esse ano e que ainda não está definido com o profissional, a gente entende que é imprescindível que o Sub-20 esteja muito, muito próximo do CT Parque Gigante, né? Que esteja lá na maior parte do tempo. Mas isso também não foi conversado ainda, o que é compreensível, porque futebol profissional tem que resolver as questões de contratação todos, né, desse momento. O ano da base ainda não terminou, o ano da base vai terminar só no final da Copinha, né? Então provavelmente todas as conversas elas vão acontecer lá após a nossa participação na Copa São Paulo, né? Antes disso, não se tem nenhuma conversa em relação a nenhum outro tema. A gente ainda está em 2023. Mesmo lá depois da Copinha, aí, quem sabe 2024 tem uma virada. Exato, até o dia, se tudo der certo, até o dia 25 de janeiro, que é a final da Copinha, a gente vai estar em 2023. Perfeito. Você citou ali, Felipe, a respeito do time do Inter da base gostar de jogar no campo adversário, né? Essa já era uma diretriz antes do Kudê ou foi algo que foi sendo implementado principalmente a partir da vinda dele? Porque o jogador que está mais acostumado a jogar no campo adversário com o Kudê, ele tem uma adaptação melhor, né? Isso não foi criado a partir da vinda do Kudê, tá? Isso já era uma ideia que o Grossi trouxe, né, quando veio para o Inter já em março de 2021, e a partir dali, aos poucos, né, o ano passado foi o ano de 2022, né, foi o ano de dar mais ênfase para essa questão. Não foi trazido a partir do Kudê, mas, né, os dois vêm de uma escola muito parecida, né, trabalharam juntos também, então é aquilo. Não dá para a gente basear no profissional, mas num jeito que a gente goste de ver o Inter jogar. É isso que a gente tem que pensar. E aí é engraçado ou não? A gente, obviamente, que se explica isso, mas é curioso, quando a gente vai analisar alguns videotapes do Inter de 1975, 76, a quantidade de gols que aquele time fazia na transição ofensiva, na roubada de bola do time adversário. Quando o time adversário começava a transição defensiva, quanto o Inter ocupava o campo adversário e já conseguia ter sucesso e fazer gols. Então, isso durante os anos 70 acontecia no Inter, depois acabou se perdendo ao longo do tempo e talvez por isso grande parte da torcida do Inter, né, embora sejam gerações diferentes, mas eu acredito muito no modelo, né, num DNA do clube, de um jeito de jogar, a torcida do Inter tanto se identifique com o jeito de jogar do Kudê, né, que é um jeito justamente de ocupação do campo inimigo, né, e de buscar justamente de recuperar a bola, tá com a bola, né. Os times do Inter sempre, né, historicamente, foram times que, para conquistar títulos, tinham que ser times que jogavam futebol, né, sempre foi isso. Enquanto alguns outros clubes do Brasil conseguiam, mesmo com times limitados, ser campeões, o Inter não. O Inter precisava sempre jogar bem futebol. E foi assim nos anos 70. O time de 92 era um time que jogava futebol também, né? Um time que tinha Caico, que tinha Marquinhos, né? Campeão da Copa do Brasil, quer dizer, são jogadores extremamente técnicos, né? Então, isso está na história do Inter, sem falar, né? 2006, 2010, enfim, tudo aquilo que aconteceu a partir dos anos 2000. Então, sem dúvida nenhuma, eu penso que isso representa a
identidade do Inter. Quando o Gustavo vem para o Inter e a gente senta lá numa das primeiras conversas, ele diz justamente, ele trata justamente desse tema. Ele diz: Felipe, eu quero saber como é que o Inter joga e saber qual é o perfil dos jogadores do Inter historicamente. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. Enfim, aí eu e mais outras pessoas também auxiliamos ele nesse sentido, e ele continuava a fazer as pesquisas para justamente desenvolver jogadores com esse perfil, né? Então, quer dizer, não é por acaso, não é alguém que inventou, não chegou o Grossi da Argentina querendo transformar o Inter no River Plate. Não, ele chegou buscando estabelecer, identificar culturalmente o que é o Inter, buscou identificar culturalmente o que é o futebol do Inter e o jeito de jogar do Inter. Perfeito. E dentro desse jeito de jogar do Inter, um DNA colorado, né? Essa forma de jogar do Internacional, qual que é a estratégia para a Copinha agora, né? Muito se fala, equipes optam às vezes por usar jogadores mais jovens. Você citou aí uma média de idade bastante baixa, né? E o Inter já tem esse histórico, acho que principalmente depois da vinda do Grossi, cada vez menos tem reduzido, se minha memória não me engana. Essa estratégia mesmo, de repente, tentar antecipar um pouco os processos na base para revelar um pouquinho mais cedo? Essa é a tentativa, né? Eu recordo que o ano passado a gente conversou sobre isso, inclusive, né? E o ano passado o time era um pouquinho mais velho ainda, né? Do que a Copinha, do que o desse ano. A gente não conseguiu acelerar como a gente queria, né? Mas foi importante para alguns que estão lá, né? Esse ano, né? O que aconteceu na Copinha. Então, quer dizer, se deu uma maior estrutura para esses meninos e a gente está levando jogadores novos. Assim como a gente levou o Gabriel Carvalho com 15 anos no ano passado, está indo o Iago Noal, que está com 16, né? Enfim, né? A gente está com outros atletas aí que vai se buscar um amadurecimento. No Everton, não lembro se o Everton já estava ano passado ou não, mas de qualquer maneira, quer dizer, também, né, um menino 2007. Então, são várias, essa a ideia, né? É utilizar a Copinha como uma competição em que a gente vá para não fazer feio, em primeiro lugar, né? Para revelar jogadores, né? E que se bobearem, né? Pelo tamanho, pela força da nossa camisa e pela qualidade dos jogadores que a gente tem, quem sabe a gente pode chegar no título. Perfeito. Felipe de Oliveira, diretor-geral das categorias de base do Inter, te agradeço por atender a Rádio Bandeirantes. Vou te liberar para o final do ano e sucesso para o Inter ano que vem, que a gente tenha aí uma copinha muito satisfatória para o Internacional e que a gente veja essa gurizada jogando com a camisa do Inter também ano que vem, que eu acho que é a grande meta e a grande torcida, enfim, da maior parte da nação colorada. Muito obrigado, Michele, mais uma vez aí pela cordialidade, né? Tu já te elogiei uma vez no sentido de que tu és uma jornalista que conhece futebol de base, né? Então é sempre muito bom conversar contigo, porque o que é compreensível, né? O foco tem que estar sempre no futebol profissional, assim como nos clubes, né? Mas, enfim, não é comum isso, tá? E, enfim, acredito que vai ser uma bela copinha, né? A gente tem jogadores que eu gosto muito de ver jogar, né? Tem o Gustavo Prado, o próprio Guilherme, o próprio Gabriel, que a gente já conversou, né? O Iago, a gente tem o João Dalla Corte, que é o zagueiro, o Cauã, que é um excelente goleiro. Quer dizer, agora a gente teve uma baixa, que é o Jonathan Cauã, que é o Johnny, que teve um problema muscular, não vai poder ir. Tem o Ricardo Matias, que é um jogador muito promissor que a gente trouxe em 2022. O próprio Vinícius também, centroavante também, que é muito promissor, que está no último ano dele, que também veio no ano passado. Enfim, acredito que vai dar muito gosto de ver esse time jogar.